Olá pessoal, eu sou o professor Rafael Nunes e hoje falaremos sobre o Antigo Egito. O Egito causa bastante polêmica, bastante curiosidade, porque tem as suas famosas pirâmides, tem um rio famosíssimo que é o Rio Nilo. Enfim, todo mundo que começa a estudar o Egito começa a se apaixonar, porque foi um grande império, uma grande civilização, uma civilização muito importante e de um conhecimento grandioso que gera interesse e dúvida até hoje de como foi feito, de como eles viviam. Antes de mais nada, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho das notificações para você receber assim os próximos vídeos, compartilha, comenta e bora lá! Segundo Heródoto, um grande historiador, um dos primeiros historiadores, o Egito é uma dádiva do Nilo, quer dizer que o Egito só foi possível, o grande império egípcio, a grande civilização egípcia, só foi possível porque o Nilo contribuiu de forma significativa, dando terras férteis, gerando seus deuses, possibilitando a navegação. A água é algo essencial para a vida humana, então todas as grandes civilizações, ou todos os povos, surgiram próximos a rios, porque seria impossível viver sem água. Acho que é interessante nós começarmos pensando geograficamente. Você sabe onde fica o Egito? Isso, esse país formado às margens do rio Nilo, que tem na sua fauna o hipopótamo, o pato, o crocodilo. O Egito fica no continente africano. Isso mesmo, no continente africano. Às vezes nós estudamos o Egito, ouvimos falar do Egito, principalmente nos filmes, e ficamos pensando onde é que fica o Egito. O Egito fica, sim, no continente africano. No continente africano, principalmente no período antigo, nós podemos observar 4 tipos de organização política. A aldeia, que seria aí liderada por um chefe, uma pessoa que teria uma família extensa e que mandaria, de certa forma, em vários outros habitantes daquele local, daquele povoado, daquela vila, tá? Essa seria a aldeia, o funcionamento básico da aldeia. Também as cidades-estado. O que seriam as cidades-estados? Aquelas que se organizam autonomamente, têm as suas leis, os seus deuses e não tem influência de um estado um pouco maior. O reino seria aí uma evolução dessas aldeias ou cidades-estados, seria o conjunto de várias aldeias, mas que teriam um chefe, uma centralidade do poder em uma pessoa, mas seriam várias cidades, tá ok? Essa seria uma definição básica, por favor, básica de um reino. Além de reino, aldeias, cidades, estados, também império. Foram construídos impérios no continente africano e um desses grandes impérios é justamente o Império Egípcio. O que seria a definição de um império? Basicamente, a definição de um império seria um povo que subjuga, que domina vários outros povos e assim constitui um domínio maior por força militar. Geralmente esse líder ele é um grande general, ele é um grande combatente e por uma ideologia, por uma ideia militarizada, ele acaba dominando outros povos e esses povos lhe pagam impostos como ouro, pedras preciosas, escravos, produção agrícola, várias formas de tributação. No início da conjuntura política do Império Egípcio, ou melhor dizendo, da civilização egípcia, para nós conseguirmos abarcar todos os períodos, existiam uns povos que eram os nomos. Esses nomos eles eram liderados pelos nomarcas, que seriam esses chefes, esses reis de cada região. E essa briga, essa luta política entre os nomarcas constituiu uma divisão de 2 partes do Egito, o Alto Egito e o Baixo Egito. Em 3010 a.C., um grande líder chamado Menes vai conquistar o Baixo Egito. Ele era do Alto Egito e vai conquistar o Baixo Egito, unificando assim o Sul e o Norte, começando dessa forma o Império Egípcio. O Império Egípcio passa por 3 divisões temporais, tá? Divisões cronológicas, que são o Antigo Império, o Médio Império e o Novo Império. No Antigo Império, o Egito passa por uma certa estabilidade política e econômica.
No Médio Império, eles conseguem expandir sim seus territórios, conseguem melhorar a agricultura. No entanto, eles são invadidos por um povo chamado Ixos, que era da Ásia Central, que vão atravessar o deserto e vão conquistar, ficando 170, quase 2 séculos, dominando os egípcios. E o novo império representa justamente essa retomada do poder egípcio das suas terras, expulsando assim esses invasores. Depois que os egípcios conseguem expulsar esses invasores, eles vão estender o seu território, dominando a Síria, Fenícia, chegando até o rio Eufrates na Mesopotâmia. Como que era a sociedade egípcia? A sociedade egípcia, basicamente, ela é composta no alto da pirâmide pelo faraó. O faraó teria um poder divino, atemporal. Além de ser um governante no mundo concreto, ele seria também ligado aos deuses, um representante direto, um descendente direto de Horus. Então esse faraó teria bastante poder. Abaixo do faraó existia o vizir. E aí é interessante destacar que quem poderia ser faraó era apenas homens e nascidos no Egito. Então não poderiam ser forasteiros, pessoas de outros lugares. Por isso é importante perceber que algumas pessoas, alguns personagens históricos que se levanta a possibilidade de que já foram governantes no Egito, o máximo que eles chegaram foram a ser vizir, quer dizer, governadores no Egito, mas nunca faraós. Abaixo dos vizires existiam os escribas, os sacerdotes que cuidavam da questão religiosa, os escribas que eram os burocratas, os funcionários públicos aí, depois os artesãos, os militares, os comerciantes, e na ralé, na base social da pirâmide do Antigo Egito, estavam os camponeses e os escravos sem direito a nada e os camponeses com direito a pouca coisa. A religião egípcia é outra coisa que fascina. Além das técnicas de construção egípcias, que até hoje despertam fascínio, admiração, teorias aí malucas ou coisas inexplicáveis que nós não sabemos ainda de onde vieram, mas isso tudo só vem a coroar ainda mais a competência da construção egípcia, a competência e as técnicas de construção dessa grande civilização que foram os egípcios, tá ok? Não entrando em polêmicas de quem foi que construiu as pirâmides, fato é que essas pirâmides são edificações magníficas. A religião egípcia era politeísta, quer dizer, acreditavam em vários deuses. Para o antigo egípcio, Amon-Ra seria o deus que criou todo o universo. Esse deus seria o pai de Osíris. Osíris é o deus da vida após a morte. Então, na religião egípcia, eles acreditavam em vida após a morte. Acreditavam que depois que você morria, você iria passar um percurso, chegaria até o portal de Anubis. Anubis é um deus também do submundo. Esse deus ele tem uma figura característica de um cachorro. Então percebam, existiam deuses que tinham características humanas como características de animais e deuses que tinham características de animais e humanos, como seria Horus. Horus ele tinha o corpo de um ser humano e a cabeça de um falcão. Mas depois que você percorresse esse caminho, depois da morte, chegasse lá no juízo do Anubis, no portal, onde seria definido se você iria para a eternidade ou se você iria para o esquecimento eterno, você poderia pagar com ouro. E por isso as pessoas, quando morriam, levavam as suas riquezas para poder justamente passar para a eternidade, pagar a sua passagem. Existem vários filmes sobre o Egito. É preciso ter cuidado com algum desses filmes, tá? Porque o romantismo às vezes acaba enganando. Mas enfim, é muito interessante percebermos que a religiosidade egípcia, ela acredita em vários deuses, politeístas. Esses deuses têm parte humana, parte animal, ou totalmente humano. Acreditam em vida após a morte. Daí a ideia de mumificação. Possivelmente a múmia mais conhecida é a múmia do faraó Tutankhamon, que foi encontrada por arqueólogos ingleses em 1922. Sem dúvida o Egito é um tema que fascina bastante. É um tema com várias nuances que infelizmente num vídeo desse eu não consigo passar para vocês, mas de forma rápida, de forma simples, basicamente era essa organização.
essa foi a civilização egípcia. Egito que existe até hoje enquanto país, com várias mudanças, a organização social é diferente. É um país hoje que vive basicamente do turismo. Milhares e milhares de pessoas vão todos os anos ao Egito para conhecer. É um país de riquezas imensuráveis para a história da humanidade. Então no vídeo de hoje eu falei sobre o Antigo Egito. Não dá em um vídeo desse tamanho para falar sobre tudo que o Egito representa e representou. Mas bora lá, vamos estudar, espero que você busque mais informações. Lembrando que os livros ainda são fontes históricas de busca. Beleza, pessoal? Esse foi o vídeo sobre o Antigo Egito. Deixa aquele like, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu. Compartilha esse vídeo, comente. No mais, aquele grande abraço. Fui!